Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos aprender a como baixar e instalar o Flutter na nossa máquina, que é o primeiro passo aí para que a gente comece a desenvolver aplicativos com o Flutter. Então acesse aí o site oficial flutter.dev e ao entrar aí no site oficial tem destaque já o botão aqui Get Started, que é o próximo passo, e esse botão também está disponível aí no meio da tela e lá no final, aqui no rodapé. Então qualquer um desses botões vai te levar aí para o próximo passo. Então basta clicar em um deles. Então aqui você seleciona aí o seu sistema operacional onde você vai instalar. No meu caso eu vou utilizar aqui o Windows 10, mas como eu vou seguir o tutorial, você pode seguir o tutorial da mesma forma para instalar aí no macOS, Linux ou Chrome OS. É relativamente simples instalar aí o Flutter, basta atender os requerimentos do sistema, visto que é basicamente baixar e extrair aí a pasta de arquivos do Flutter. Então vou selecionar aqui o Windows e aqui eu preciso me atentar somente se a minha máquina atende aos requerimentos mínimos para instalar e rodar aqui o Flutter. Então o primeiro requerimento aqui é que o sistema operacional seja o Windows 7, SP1 e o sistema operacional tem que ser de 64 bits. Então para você rodar e instalar o Flutter você precisa de um sistema operacional de 64 bits. Como que você pode ficar sabendo disso? Bom, eu vou abrir aqui o Explorer e aqui este computador, ou em meu computador, você clica com o botão direito, propriedades. Então perceba aqui que ó, tipo de sistema, aqui ó, sistema operacional de 64 bits. Posso fechar aqui, clicando aqui neste computador, eu posso ver também o espaço disponível. Neste caso, deste HD aqui, eu tenho 51 GB de espaço disponível, então é suficiente aí para instalar o Flutter. Voltando lá no tutorial, então aqui ele pede 1.32 GB de espaço, mas vamos utilizar muito mais espaço aí, pois temos que instalar JDK, alguma ideia de desenvolvimento e também emuladores. Então é importante ter bastante espaço aí no HD. Aqui em ferramentas, ele diz aqui que no Windows 10 já vem pré-instalado aqui o Windows PowerShell. Mas se você tiver uma versão inferior ao Windows 10, então você clica nesse link aí e instala o Windows PowerShell. Aqui em Git for Windows é opcional, caso você tenha o Git para o Windows instalado aí na sua máquina, você pode clonar aí o Flutter diretamente do GitHub. Então aqui eu já tenho o botão de destaque aqui para baixar o Flutter, que é a primeira opção para baixar aí o Flutter. E aqui, caso você tenha o Git, você pode clonar aí diretamente do GitHub. Mas eu prefiro e sugiro baixar diretamente aí pelo botão aqui. Então vou clicar aqui no botão para iniciar o download. Perceba que só ao clicar ele já dá início aí o download. Então perceba que tem aqui 665 MB, então pode demorar aí um pouco, então basta aguardar. Então depois que finalizar aí o download, vamos aí para o segundo passo. Então aqui no segundo passo, ele diz para a gente extrair a pasta que nós baixamos zipado, então a pasta do Flutter vem zipada, e ele dá como sugestão aqui para a gente criar aí uma pasta chamada src e jogar aí o Flutter dentro. Essa pasta de exemplo src Flutter aqui é só um exemplo, você pode colocar aí o Flutter em qualquer diretório que você quiser de pasta, mas é sempre bom seguir as recomendações. E as recomendações mandam criar aí uma pasta src e jogar aí o Flutter dentro. E ele dá também um alerta aqui, então ele pede aqui para não instalar aí o Flutter aí na pasta C Programs Fire, pois requer privilégios aí do sistema. Então vou seguir aqui a recomendação. Então vou abrir aqui novamente meu Explorer, vou aqui na pasta Downloads, que é onde baixa aí os meus arquivos, então tem o Flutter aí já feito o download. Então basta dar 2 cliques no arquivo, o Windows 10 já vem preparado aí para abrir arquivos zipados. Caso você tenha versões antigas aí, você vai precisar baixar algum software aí para abrir arquivos zipados, tipo o WinZip, o WinRAR, então você vai precisar. Mas no caso do Windows 10 não. Então cliquei no arquivo, ele já abriu para mim aqui a pasta do Flutter. Eu posso clicar com o botão direito e copiar essa pasta para onde eu quiser. Como orientação lá, eu vou clicar aqui neste computador ou no disco local C aqui e vou criar aqui uma nova pasta que eu vou dar o nome de src. Então dentro dessa pasta src eu vou colar aqui a pasta do Flutter. Então basta aguardar. Finalizado aí, então a cópia da pasta, basta eu acessar aí a pasta. Então vou clicar aqui na pasta Flutter
e dentro eu tenho aí todos os arquivos do Flutter. Como o Flutter não exige instalação, só de fazer isso ele já está pronto aí para ser utilizado. No entanto, como nós vamos utilizar bastante o Flutter, o ideal é que a gente possa acessar o Flutter, ou seja, os comandos do Flutter de qualquer parte aí do nosso computador, utilizando aí o terminal. Então, voltando lá no tutorial, ele pede aqui para a gente adicionar aqui a pasta Flutter Bin das nossas variáveis de ambiente. Vou voltar lá, dentro aí da pasta Flutter. Dentro da pasta Flutter, eu tenho aqui a pasta Bin. Então, vou clicar aqui. Então, vou copiar esse caminho. Então, vou clicar aqui na barra de endereço aqui e vou copiar esse caminho. Então, copiei. E para mim entrar nas variáveis de ambiente, basta eu clicar aí com o botão direito no meu computador, este computador, propriedades. Então, ele vai abrir a tela que a gente viu lá para ver se o sistema operacional é de 64 bits. Então, basta você clicar aqui em configurações avançadas do sistema. Clique em configurações avançadas do sistema. Depois, vamos clicar aqui em variáveis de ambiente. Então, clique em variáveis de ambiente. E nessa tela, basta nós clicarmos aqui em Path. E aqui eu vou clicar em editar. Aqui pode ser que tenha várias variáveis de ambiente, caso você tenha outro software instalado. Então, dependendo aí da máquina, vai ter várias variáveis aqui. Então, aqui eu vou clicar em novo. Então, vou colar o caminho aí para minha pasta bin. Colei o caminho, basta eu clicar aqui em OK. E preciso clicar em OK novamente. Não se esqueça de clicar em OK novamente. Volte lá e verifique também. Então, vou clicar em variável de ambiente, selecionar aqui Path e editar. Confirmei agora que eu tenho aqui o meu caminho nas minhas variáveis de ambiente. Então, posso cancelar e posso fechar. Feito isso, agora eu posso acessar o Flutter de qualquer pasta ou área aí do meu computador, utilizando aí o terminal do Windows. Então, você pode abrir aí o terminal do Windows digitando CMD na busca, ele já vai exibir o prompt de comando. Você pode utilizar a tecla do Windows IR, ele vai abrir aí a caixinha de busca. Então, se você digitar CMD e clicar em OK, ele vai abrir também o prompt de comando na pasta aí do seu usuário. Ou você pode também, em qualquer pasta que você tiver e quiser que ele já abra com um caminho, digitar CMD, que ele já vai também abrir aí o prompt de comando no diretório que você estiver. Mas é totalmente opcional. Então, escolha uma forma de abrir aí. Aqui eu vou abrir com Windows R mesmo, então já fica marcado CMD e abrir aqui na pasta do meu usuário. Vou aumentar aqui a fonte, só para ficar melhor para ver. Vou colocar aqui 28. Deixa eu abrir aqui novamente. Ok, é mais fácil de ver assim. Então, para você verificar aí se o Flutter está instalado e pode ser utilizado, e também se está aí com as variáveis de ambiente, ou seja, se você colocou o caminho correto lá, basta você digitar aí Flutter e dar um Enter. Primeira vez que você executar esse comando vai demorar um pouquinho. Feito isso, ele vai te exibir aí então um bem-vindo ao Flutter. Subindo aqui, você vai ver que ele vai te exibir aí os comandos para você utilizar o Flutter, confirmando aí então que você extraiu corretamente o arquivo e adicionou corretamente o caminho lá nas variáveis de ambiente. Voltando lá no tutorial, o próximo passo, ele diz aqui para a gente rodar o comando run flutter doctor, ou seja, roda o comando flutter doctor. Então ele nos diz aqui que este comando ele vai checar aí e mostrar para a gente o que está instalado, o que falta instalar, para a gente dar seguimento aí no desenvolvimento de aplicativos com o Flutter. Vou abrir então o comando aqui. Então ele diz que basta a gente digitar, deixa eu deixar aqui no meio, o comando flutter doctor, vou dar um Enter. Ele então analisa aí o meu sistema, confirma aqui que o Flutter está instalado, então está verdinho aqui instalado na versão 1.22.2. Em vermelho aqui com um X, ele diz para mim o que falta. Então é obrigatório eu ter aí o JDK instalado. Então ele diz que eu preciso aqui do Android SDK instalado. O jeito mais fácil de obter o Android SDK configurado, assim como os emuladores, para a gente utilizar, é baixando e instalando o Android Studio. Isso nós vamos ver aí na próxima aula. No entanto, essas informações aqui, elas podem variar de computador para computador. Se você tiver, por exemplo, o Android Studio já instalado e não tiver aí o plugin do Flutter e do Dart, ele vai te informar isso também. Caso você tenha o Visual Studio Code, ele vai te mostrar aqui na tela também, assim como se você tiver ou não os plugins, ele vai te mostrar também.
E se você tiver, claro, algum device, o device que é nada mais é do que emuladores, ou o seu próprio celular configurado para ser utilizado aí na máquina, a gente vai ver sobre device em aulas posteriores, ele também vai listar aqui. Essas informações aqui não são muito detalhadas, então se você quiser ver com mais detalhes o que você tem que fazer e o que está ou não instalado, basta você digitar aí o comando fluterdoctor-v, como ele mostra aqui, né? Então, para ver mais detalhes, rode fluterdoctor-v. Então, deixa eu rodar aqui, então, fluterdoctor-v, de Verbose. Perceba que ele exibe para mim as informações anteriores, só que com muito mais detalhes. Então, ele não mostra mais só o Flutter, ele mostra o Flutter, mostra aí o Dart, ou seja, que é a linguagem oficial aí que o Flutter utiliza. Mostra aqui no Android Studio até o link aqui para você adquirir o Android Studio. Enfim, utilizando aí o comando fluterdoctor-v, você vai obter aí mais informações. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.